Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui, professor Marcelo Pedrosa, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Nilópolis. Estamos aí para mais um vídeo, ainda dentro do tema de análise funcional, análise para grupos funcionais, por métodos químicos de análise. Então, assim como fizemos nos vídeos anteriores, sem mais delongas, né? Vamos aqui no botão Grupos Funcionais. Aqui hoje nós vamos abordar um ensaio de caracterização para anel aromático. Então a gente vai vir aqui em hidrocarbonetos aromáticos. Novamente a gente tem aqui nessa primeira tela, né, alguns exemplos de anéis aromáticos, mononucleares, polinucleares com anéis fundidos, que é o naftaleno, antraceno, fenantreno, benzeno. E vamos aqui então em análise funcional, métodos químicos de análise. Dentro de métodos químicos de análise, a gente tem por enquanto também disponível para essa classe um único ensaio, que é o ensaio de Le Rosen, que é o ensaio que a gente vai executar no nosso laboratório para demonstrar para vocês como se faz e os resultados que se obtém, as interpretações possíveis para esses resultados. Então vamos aqui abrir a opção ensaio de Le Rosen. Diz aqui, né, muitos compostos que contêm núcleo benzênico reagem com aldeído fórmico e ácido sulfúrico concentrado com a formação de produtos de cor intensa, reação de Le Rosen. Essa reação nada mais é do que a reação do formaldeído com ácido sulfúrico sendo protonado, se transformando num eletrófilo que vai atacar um anel aromático, que vai produzir um segundo eletrófilo que vai atacar um segundo anel aromático, formando um produto altamente conjugado e colorido. Vamos aqui ao procedimento. Esse procedimento está descrito no livro do professor Cláudio Costa Neto, na página 487. E também no livro do Feigl, página 139, o livro clássico do Feigl, né, 1966. Dentro do livro do Feigl, inclusive, consta uma tabela de cores possíveis, né, que podem ser desenvolvidas por essa reação de Le Rosen com diversos sistemas aromáticos diferentes, com diversas substâncias contendo anel aromático. Então, por exemplo, aqui o benzeno dá uma coloração vermelha, o cumeno, que é o isopropilbenzeno, também dá uma coloração vermelha, difenila, né, ou bifenila, dá um azul esverdeado. Vamos ver aqui um outro exemplo, aqui o naftaleno dá uma coloração esverdeada, tá? E assim por diante. Uma coisa que a gente precisa ficar atento nesse ensaio é que existem algumas situações onde esse ensaio vai dar um falso negativo. Ou seja, você pode ter a presença do anel aromático, mas o resultado obtido ele é negativo. Por quê? Porque essa reação ela se passa a temperatura ambiente, né, e é uma reação de substituição eletrofílica aromática. Então, nessas condições, o eletrófilo ele é relativamente fraco. Se o anel estiver desativado, com desativante médio ou desativante forte principalmente, né, essa reação ela pode não ocorrer. Tá? E uma outra coisa que a gente precisa ficar atento é que o simples desenvolvimento de cor é preciso que seja confrontado com um ensaio de controle, onde você adiciona apenas o ácido sulfúrico. Tá? Então, o que caracteriza o positivo desse ensaio é a comparação da cor desenvolvida quando você adiciona apenas o ácido sulfúrico com relação à adição do reagente de Le Rosen, que é o formol mais o ácido sulfúrico. Tá? Então a gente precisa comparar essas duas cores. Bom, e finalmente então vamos aqui olhar o esquema da reação, onde a gente pode ver aquilo que foi comentado agora há pouco, né? 2 mols do composto aromático para 1 de formaldeído em meio ácido, dando essa reação aqui de condensação, formando um sistema do tipo de fenilmetano, perdendo uma molécula de água,
e depois sofrendo essa desidratação e oxidação de um dos anéis, formando um sistema altamente conjugado e colorido, conforme aquelas cores que a gente comentou agora há pouco na tabela descrita no livro do Feigl. Então, dito isso, vamos para o laboratório realizar alguns experimentos aplicando esse ensaio de Le Rosen, observando os resultados que a gente obteve e vendo as conclusões que a gente pode chegar. Ok? Vamos lá então. Bom, estamos agora no laboratório e vamos realizar o ensaio de Le Rosen com 3 diferentes substâncias. A primeira vai ser o tolueno, que possui um anel aromático e uma metila ligado a esse anel, que é um grupo ativante fraco. Adicionamos o tolueno. Vamos adicionar agora o ácido sulfúrico, conforme preconiza o procedimento. Observamos que não houve desenvolvimento de cor. E agora a adição do formaldeído. E lentamente começa a aparecer uma coloração vermelha, caracterizando assim um resultado positivo conforme previsto. O segundo ensaio que vamos realizar vai ser com a acetofenona, que possui um grupo acil ligado ao anel aromático, um grupo desativante. Adicionamos aí uma gota dessa substância, da acetofenona. Adicionamos o ácido sulfúrico, que fez aparecer uma coloração amarela, mas esse resultado não é positivo. O positivo vai ser se mudar de cor quando adicionar o formaldeído. O formaldeído foi adicionado e a coloração permaneceu amarela. Ou seja, mesmo surgindo um aparecimento de cor ao final desse ensaio, esse ensaio é considerado negativo. E finalmente um terceiro ensaio que a gente vai fazer agora com o naftaleno. São 2 anéis aromáticos benzênicos, 2 anéis aromáticos fundidos. Vamos adicionar aqui uma ponta de espátula na nossa placa de toque. A seguir, vamos adicionar o ácido sulfúrico e observar se desenvolveu alguma cor. Terminada a adição, vamos observar. Nenhuma cor foi desenvolvida. E finalmente vamos adicionar o formaldeído e observar novamente. Já dá para perceber aí uma coloração meio esverdeada, um verde azulado aí começando a surgir. Vamos pegar um bastãozinho de vidro para ajudar a dispersar melhor o reagente Le Rosen sobre a amostra, sobre o analito. E aí fica mais nítido, a coloração esverdeada ou azul esverdeada que surge após essa adição. Resultado positivo. Então é isso que tínhamos para apresentar, o ensaio de Le Rosen, um ensaio que quando dá positivo indica que existe a presença do anel aromático, quando dá negativo pode ser pela ausência de um anel aromático ou um anel aromático desativado. Portanto, ensaios adicionais ou análises posteriores deveriam ser realizadas para poder tirar uma conclusão final a respeito desse resultado negativo do ensaio de Le Rosen. Então era isso que tínhamos para apresentar. Espero que tenham gostado. Nos vemos em breve com o próximo vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E é isso aí, até a próxima. Valeu!